Ótima noite, povo de Deus. Paz seja com todos. Amém? Sejam muito bem-vindos e vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre oração. Senhor, ensina-nos a orar. Foi assim que os discípulos disseram ao Senhor Jesus e nós estamos fazendo das palavras dos discípulos as nossas. Senhor, ensina-nos a orar. Irmãos, já tem várias reuniões, já tem vários vídeos aí que os irmãos podem estar acompanhando. E nós estamos falando mais propriamente sobre fé, sobre jejum e também sobre oração. Tudo isso, irmãos, está intimamente ligado. Fé, oração, jejum. Tá bom? Oremos. Pai de amor, de infinita graça, estamos diante do Senhor mais uma vez para engrandecermos o Teu nome, reconhecendo, ó Pai, a Tua majestade, a Tua santidade, a Tua bondade. Pai Santo, em nome de Jesus eu te peço, abençoa-nos esta noite, mostre-se forte nas nossas vidas, revele-se a nós. Pai Santo, em nome de Jesus, que não sejam meras palavras que eu direi aqui essa noite, mas em nome de Jesus que seja verdade, que possa somar no coração de cada um dos irmãos. Eu te peço, Pai, para benefício nosso e para a honra e glória do Teu nome. Pai Santo, em nome de Jesus, abençoe, Senhor, a cada pessoa que está adoecida de alguma maneira, seja na alma, no corpo, no espírito. Restaura, Pai. Eu te peço cada família representada que está ouvindo este vídeo agora. Em nome do Teu Filho Jesus. Pai Santo, fala aos nossos corações. Somos totalmente dependentes do Senhor. Amém. Irmãos, vamos lá. Mateus, capítulo 17, dos versos 19 ao 21. Aliás, 14 a 21. E, quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito. Pois muitas vezes cai no fogo, outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e, desde aquela hora, ficou o menino curado. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo não podemos nós expulsá-lo? Aqui vem o ponto alto da nossa palavra de hoje, assim como foi a da terça-feira passada. Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, relembro aos irmãos, não é do tamanho de um grão de mostarda, tá bom? É como um grão de mostarda. Deve ser plantado, deve ser regado, deve ser cuidado. Tá bom? Direis a este monte: passa-te daqui para lá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio só se expele através de jejum e oração. Oração e jejum. Na terça-feira, nós buscamos salientar o aspecto da oração e falamos um pouquinho também sobre jejum. Hoje nós vamos dar maior ênfase ao jejum. Esta casta de demônio não se expele a não ser por meio de jejum e oração.
Muito brevemente, vou falar alguma coisa que nós vimos na semana passada. Deixa eu só encontrar aqui. Nós pudemos observar que não havia motivo para que esse menino não fosse curado. E mesmo assim não deu certo. Castas de demônios são vencidas através de jejum e oração. Jejum é um tipo de adoração, um tipo de sacrifício. E a oração é relacionamento. Nós só teremos a nossa fé aumentada. Lembra do que nós acabamos de ler? Eles não conseguiram expulsar o demônio devido à pequenez da fé. Nós só teremos a nossa fé aumentada se nós tivermos um relacionamento com este, o qual nós depositamos a nossa fé. Se nós não tivermos um relacionamento íntimo, quanto mais íntimo, mais confiável o Senhor será para nós, nós entenderemos isso. Se nós não tivermos esse relacionamento, a nossa fé sempre será pequena, sempre será cheia de dúvidas. O que essas castas de demônios fazem para tornar nossa fé pequena, cada vez mais pequena? Entorta a nossa fé, faz com que a fé fique... Você quer coisas que não são promessas de Deus. Por isso nós insistimos, irmãos, você precisa conhecer as promessas de Deus. Tem coisas que não são promessas de Deus. Nós citamos na reunião passada, na terça-feira, que talvez você já ouviu a oração: Senhor, que todos os bares de Goiânia se fechem e se tornem igreja. Irmãos, não deposite a sua fé nisso, porque isso não irá acontecer. Então, se você colocar fé onde não deve ser colocado, a sua fé será cada vez menor. Era o caso dos discípulos. Entortar a fé, gerar dúvidas. No caso dos discípulos, nós já observamos que os discípulos eles tinham uma fé, eles tinham um interesse totalmente diferente do interesse de Cristo. Nós vimos isso na reunião passada. Então isso faz com que a fé deles fique pequena, porque sempre o que eles querem, o Senhor não quer. 90%, 95% das vezes, o que os discípulos querem, o Senhor não quer. Então, é claro que a fé deles vai ficar pequena. Nós vemos muitas vezes que os discípulos discutem entre si para ver quem é o maior. Muitas vezes ele faz isso. E se nesse momento de expulsar o demônio aqui, eles estão ainda numa disputa como essa? Eles estão colocando a fé e a fé deles está contaminada. Não vai dar certo. A vida de Deus em nós é que faz com que tenhamos fé. É que faz com que a nossa oração tenha sentido, com que elas ganhem força, com que ela seja eficaz. Nós oraremos em conformidade com o que Deus quer. Não é isso? Vamos lá. A fé precisa da oração para se desenvolver. Vamos lá, vamos continuar agora. A oração, irmãos, ela te liga ao invisível. A oração nos liga ao invisível. Ao passo que o jejum esquece e expulsa o visível. Nós somos, irmãos, tentados de muitas maneiras. Mas as tentações mais sérias que nós temos são as tentações que para nós são lícitas, são corretas, não existe lei contra aquela ação. E está relacionado muito aos nossos prazeres. Podemos observar que beber água, comer, são coisas absolutamente legítimas. Mas, se essas coisas nos dominarem, nós não teremos condições de servirmos a Deus verdadeiramente.
Então, para que serve o jejum? O jejum serve para nós mostrarmos, para nós tirarmos da nossa frente aquilo que é visível, aquilo que é tão legítimo, tão caro para nós, que é comer, beber. E nós nos apegamos àquilo que para nós é muito difícil, que é a oração, que é você estar falando ali com alguém, esperando a sua resposta, confiado na sua resposta, mas que você não está vendo essa pessoa. Então você ora a Deus, e ora Deus responde, ora não responde, ora responde de modo que a gente entende, ora não responde de modo que a gente não entende. Vai entender 2, 3, 5 anos depois. Então, irmãos, é isso. O jejum, uma das funções do jejum é essa. Nós deixarmos de lado aquilo que é visível e nos agarrarmos àquilo que é invisível. Assim a nossa fé irá crescendo, o aumento de relacionamento com esse ser invisível, mais real, que nós temos, que é o nosso Deus, precisa ser cada vez mais enriquecido, mais fomentado na nossa vida. Então, quanto mais nós nos abstermos daquilo que é visível, daquilo que é legítimo, muitas vezes, e nos agarrarmos àquilo que é invisível, nos agarrarmos à palavra de Deus, à oração. Lembrando que oração é você fala, pede a Deus, Deus te responde. Sabe? Você vai ouvir a voz de Deus. Você está se agarrando cada vez mais ao invisível. A Bíblia nos diz que nós não andamos por vistas, mas nós andamos por fé. E jejuar e orar tem essas duas ações em nós. Jejuar, irmãos, nos trará o controle do nosso corpo. E assim nós poderemos glorificar a Deus com o nosso corpo e também com o nosso espírito, com a nossa alma. Os irmãos sabem, claro que sabem, o quanto é complicado a gente domar o próprio corpo. Domar a nossa língua, não é? A Bíblia nos diz que a nossa língua é inflamada pelo inferno. É uma fagulha tão pequena que coloca fogo em grandes florestas. A nossa língua, inflamada pelo inferno, afogueada pelo inferno. Quando você está jejuando, irmãos, você irá se abster de falar mal das pessoas, você irá se abster de falar coisas que você sabe que não convém, e você vai se ater na palavra de Deus, esse Deus invisível. Deus diz o seguinte: não saia nenhuma palavra torpe da vossa boca. Tudo que deve sair da sua boca tudo que sair da sua boca sirva para a edificação. Então, enquanto você jejua, você está se abstendo de falar mal, você está se abstendo da alimentação, você está se abstendo de ouvir coisas torpes, você está se abstendo daquele trabalho, aquele ganha-pão seu, você está se abstendo dele, você está abrindo mão de tudo que é visível e focando naquilo que é invisível. Em oração. Em oração. Percebe o quanto o jejum é importante? Então, a Bíblia diz o seguinte: o homem que domina a sua língua, ele está apto a dominar o corpo inteiro. Então, irmãos, o jejum é absolutamente importante para nós. Nós precisamos jejuar, por quê? Nós assumiremos o controle dos nossos corpos. E então
teremos a condição de fazer como Paulo disse: eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. É isso que nós temos que fazer. Se nós quisermos ter as nossas orações respondidas, se nós quisermos pensar como Deus pensa, sermos cheios do Espírito como Cristo foi, como os apóstolos foram, esse é o plano. O apóstolo Paulo nos diz claramente: eu devo esmurrar o meu corpo e reduzi-lo à servidão. Os meus olhos adoram jogar videogame, os meus olhos adoram ver coisas ilícitas no celular. Enquanto eu estou jejuando, irmãos, você está controlando tudo isso. Os pensamentos torpes que vêm na nossa cabeça, a gente está controlando também, nós não vamos aceitar enquanto estivermos nesse processo de jejum. Percebe o nível de domínio? Percebe o nível de abandono da coisa visível, daquilo que nos dá prazer, daquilo que nos é caro muitas vezes, daquilo que é pecaminoso, em função do nosso Deus invisível, mais real? Então o jejum, irmãos, tem essa função. Há castas de demônios que só são expulsas através de jejum e oração. Por quê? Por causa disso que eu estou dizendo. Os irmãos perceberão que os discípulos têm a língua solta, falam demais, agem de modo torpe, têm intenções do coração erradas. Percebe? Tudo isso, irmãos, são ações demoníacas que também nos cercam, gerando princípios errados, gerando interesses escusos, gerando dificuldade de entendimento, gerando desentendimento entre nós e as pessoas à nossa volta, gerando todo esse tipo de coisa. O que acontece com a nossa fé? Vai ficando pequena, 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 pequena. Aí nós precisamos orar, nós precisamos jejuar. Nos agarrarmos ao invisível e desprezarmos aquilo que é visível. Licença. Quando nós estamos jejuando, irmãos, aliás, se nós não jejuarmos, nós sucumbiremos aos nossos desejos. Quando você menos perceber, a sua oração já não tem nada a ver com Deus. Tem a ver só com você mesmo, com seus próprios desejos. Você irá fazer orações assim poderosíssimas, entre aspas, orações poderosíssimas em nome da trocar de carro. Eu quero a BMW X1 2026. E você vai fazer orações poderosíssimas. Sabe, irmãos? Você já tem a BMW X1 2022. Só que você quer a 2026. E você vai fazer oração. E Deus fala assim: meu filho, você deveria fazer essa oração poderosíssima para outra coisa. Para os missionários que estão em dificuldade. Para as pessoas adoecidas que estão nos hospitais. Você poderia fazer essa oração nesse sentido. Mas não. Nós podemos nos envolver tanto com os nossos próprios desejos que as nossas orações vão ficar totalmente desconexas com a palavra de Deus. Entende? Nós não oraremos mais pela salvação das pessoas. Nós nos aplicaremos a orarmos por aquilo que fala lá em Timóteo: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes nos seus deleites e prazeres. Sabe, irmãos, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos limpe, que o Senhor nos dê a graça de jejuarmos, de abandonarmos ao máximo tudo que é visível e nos agarrarmos à obra invisível. Os discípulos tinham extrema dificuldade com isso.
Para eles, o reino que Jesus estava falando era um reino terreno, é aqui. A riqueza que Jesus fala era ali agora, é aqui mesmo. Os milagres que Jesus faz tem o intuito, não o intuito invisível, não o intuito de ter tesouro nos céus, mas o intuito de ser, de ter vantagens aqui na terra, de ser poderoso aqui na terra. Assim somos nós, irmãos. Por isso o Senhor Jesus fala, olha, geração incrédula e perversa. Chama os discípulos, chama a turma toda de geração incrédula e perversa. Até quando vos suportarei? Por que não conseguimos expulsar, Senhor Jesus? Por causa da pequenez da vossa fé. Se tiveres fé como um grão de mostarda, onde você planta, esse grão de mostarda cresce, se torna a maior das hortaliças. Assim é a sua fé, a nossa fé precisa ser. E para isso, nós precisamos tirar as castas de demônios que nos cercam e nos impedem de termos fé, que é expulsa através de oração, relacionamento com Deus. Muita oração, irmãos. Muita. Ore o dia inteiro. Esteja sempre aos pés do Senhor. E muito jejum. Abrir mão de daquilo que nos é visível, que nos é palpável, em nome daquilo que é invisível. Quando nós jejuamos, irmãos, estamos manifestando, corporificando para a nossa mente que queremos, em detrimento de nós mesmos, Deus. Em detrimento de nós mesmos, nós queremos Deus. Nós estamos manifestando isso para a nossa alma, de modo geral. O que é alma mesmo? Mente, vontade e emoções. A alma é isso, mente, vontade e emoções. Quando eu vou jejuar, irmãos, eu coloco as minhas emoções debaixo da palavra de Deus. E as minhas vontades também. Eu quero fazer outras coisas, mas não. Cala a boca, vontade. A minha mente, cala a boca, mente. Você vai ficar aqui. Você está cativo, você será cativo à obediência de Cristo. Aí o estômago ronca e você sente sede e a sua alma fala assim, comida, assistir televisão, trabalhar, cuidar dos meninos, sabe? Tudo prático, tudo visível. E você resiste, você fala não. Tá claro, povo de Deus? Porque nós deixamos manifesto para a nossa alma que nós estamos deixando o nosso próprio corpo e a nossa alma de lado para conhecermos a Deus, adquirindo domínio próprio e, a partir daí, tantas coisas. Muito sério, irmãos, atenção. Enquanto estivermos agarrados aos nossos prazeres não pecaminosos, olha, enquanto estivermos agarrados aos nossos prazeres não pecaminosos, nós seremos vencidos. Sempre. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos tantas coisas a fazer, nós temos tantos prazeres, nós temos tantas coisas que não são pecado. Por exemplo, jogar videogame. Você gosta de jogar videogame. Vamos fazer uma relação aqui rápida. Você gosta de jogar videogame. Você gosta de lanchar na padaria. Você gosta do seu trabalho. Você vai lá trabalhar, se relacionar com as pessoas. Você gosta de fazer um churrasquinho gostoso. Você gosta de assistir uma TV, um programa legal, assistir o Netflix ali. Você gosta também de ver umas piadas no celular. Você gosta de conversar com os amigos. Você gosta de visitar os parentes. Você gosta de.
Quais dessas coisas que eu disse que são pecaminosas? Que é pecado? Nenhuma, não é? Mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos: o inimigo está nos dominando a partir daí. Nós estamos, irmãos, tão envolvidos naquilo que não é pecaminoso que nós estamos deixando a vontade de Deus de lado. Pastor Acácio, mas eu não estou cometendo pecado. Irmãos, muito cuidado que você pode estar. Quando você deixa de obedecer a Cristo por causa dos muitos prazeres que o mundo tem, que a vida tem, que Deus deu, que são prazeres legítimos para nós. Você faz com que esses prazeres legítimos se tornem o seu Deus. E aí você deixa a vontade de Deus de lado. Esses prazeres legítimos, irmãos, precisam estar debaixo dos nossos pés. Nós precisamos saber lidar com eles, nós precisamos ser donos deles e não eles donos de nós. Entende isso? As bênçãos de Deus não podem ser o nosso Deus. Vou falar de novo. As bênçãos de Deus não podem ser o nosso Deus. Como que eu vou fazer para que as bênçãos de Deus não sejam o meu Deus? Através de jejum. Porque você irá se abster de todas essas bênçãos, de todos esses prazeres, de todas essas coisas tão palatáveis para nós e vai se fixar em Deus. Jejum. Fé pequena. A casta de demônios que só saem com jejum e oração. Vamos abrir aqui rapidamente para a gente terminar. Hebreus, capítulo 12, verso 1. Hebreus, capítulo 12, verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olha que interessante, irmãos. Olha que riqueza. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos, tirar os embaraços de todo o peso. Nós devemos nos desembaraçar de todo o peso. Olha, de todo o peso e do pecado. Percebe? Aqui ele não está falando sobre fazer coisa errada, pecados. Não, não é disso que ele está falando. Ele fala primeiramente, olha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. O que essas duas coisas fazem? O pecado e essas coisas, esses pesos que nós carregamos, essas coisas que nós gostamos, essas coisas que são legítimas, mas que não são pecados. O que essas coisas fazem? Tenazmente, sutilmente, esperto, tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Quem foi que propôs essa carreira para nós? O Senhor. Qual é a carreira? Servirmos a Ele, representarmos a Ele, manifestarmos os seus dons, a sua graça, o seu poder. Mas para isso, irmãos, precisamos ter a nossa fé viva. E para isso, precisamos tirar de nosso meio toda a ação do inimigo. Como que nós tiramos? Nos relacionando cada vez mais intimamente com nosso Senhor e Salvador e jejuando, firmando-nos naquilo que é invisível, porque nós não andamos por vista, nós andamos por fé, firmando naquilo que é invisível e deixando de lado aquilo que é
visível, deixando de lado todo o embaraço que tenazmente, muito esperto, nos toma. Eu tenho certeza que eu estou falando com você e você está se percebendo nessa situação. Você trabalha, você estuda, você joga videogame, você namora, você, sabe, nossa, não tem nada de errado, não tem nada de errado, não estou pecando. É claro que essas ações não são pecaminosas, mas nós devemos deixá-las de lado e servirmos a carreira que foi proposta por nós, pelo nosso Senhor. Amém, povo de Deus? Então, por que devemos jejuar? Para sermos limpos, para termos a nossa fé avivada, para que possamos, em nome de Jesus, crescer em verdade em relacionamento com o Pai. Olha, como nós falamos anteriormente, a oração da fé é fruto de uma vida de fé. A oração da fé é fruto de uma vida de fé. Amém? Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado que o Senhor nos instrui, muito obrigado, Senhor, por tudo. Pai Santo, em nome de Jesus, dá-nos força, dá-nos graça, Pai, para cumprirmos esse propósito, dá-nos graça, Pai, para rompermos, Pai, com todas essas coisas que são embaraços, que tantas vezes são legítimas, mas que são embaraços, Pai. Dá-nos, Senhor, a graça de rompermos com todo tipo de pecado, e que em nome de Jesus, Pai, possamos ter a nossa fé avivada e possamos fazer a oração da fé sempre, possamos ser instrumentos nas tuas mãos, colunas e baluartes da verdade, que sejamos sal da terra. Enfim, Pai, seja em nós, através de nós. Abençoa, Senhor, a noite de cada um dos irmãos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Muito obrigado, Jesus abençoe e até domingo pela manhã, contação de história.